A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Abre a sua Bíblia juntamente comigo em João, no seu capítulo 2. Nós temos o tema do segundo áudio de hoje, 7 casais e uma lição. João, capítulo 2, do 1 ao 11, aonde fala sobre as bodas de Canaã, aonde fala sobre o vinho que veio faltar, algo que faltou em um casamento, onde Jesus teve que realizar o seu primeiro milagre, aonde ele transformou a água em vinho. Amém? Nós ontem falamos da vida de Jó, né? Nós aprendemos um pouco sobre a vida de Jó e a sua esposa, a situação que eles passaram e aprendemos uma lição com eles, não é verdade? Hoje nós vamos falar também do segundo casal. Nós vamos falar de Nabal e Abigail, um casal que passou por uma situação complicada, né? A história desse casal acontece e é contada lá em 1 Samuel, no capítulo 25, 10 e 11. Vamos ler? Antigo Testamento, 1 Samuel, no seu capítulo 25, e no versículo 10 e 11, está escrito assim, ó. Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 e 11. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha o que esse homem foi falar com os servos de Davi, né? Nabal, há uma ignorância aqui, pois Davi era um servo do Senhor e Davi tinha boas falácias sobre ele, né? Davi não tinha nada que viesse falar de mal com ele, mas Nabal recusa dar alguma coisa aos seus servos. Nabal arruma uma encrenca com o rei Davi, ainda que ele não era um rei ali, para que todos soubessem quem ele era, né? E um dos seus servos vai e fala à sua mulher, lá no verso 17, leamos, vamos lá? No verso 17 do mesmo capítulo 25 de 1 Samuel está escrito assim, ó. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Esse servo, esse empregado, está dizendo que Nabal arrumou uma grande encrenca com o rei Davi e ele queria que Abigail fizesse alguma coisa para que Nabal não viesse perecer com ele toda a sua casa, porque Davi ia mandar destruir tudo. Ele provocou a ira. Esse casamento aqui estava meio penso, por quê? Porque Abigail era uma mulher boa, porém Nabal era filho de Belial. Ele era um homem ignorante, né? Ele não era um homem que tivesse assim uma postura boa, não era um homem que podia se conversar bem, tinha muita encrenca com ele, né? Aí Abigail, vendo o tamanho do problema que o seu marido arrumou, foi ajeitar as coisas. Lá em 1 Samuel, no seu capítulo 25 também, do 18 ao 28, vamos ler? No seu verso 18 a 28, tá assim, ó. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou o seu marido Nabal. Ela não falou nada para ele, ela já pegou todo esse mantimento e foi de encontro ao rei Davi para tentar apaziguar aquela briga, né? Verso 20. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encobertor do monte, o encoberto monte, e eis que Davi e os seus homens lhe viam ao encontro.
e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem? Olha o que Davi disse aos servos de Nabal. Verso 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até o menino. Quer dizer, Davi já estava prometendo matar, exterminar todos ali, por causa da ignorância de Nabal. Verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Quer dizer, olha essa palavra. Ela queria que a culpa do marido fosse passada para ela. Ela queria pagar pelo erro do marido. Vamos ler o verso 24 de novo? E lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Olha o que ela está dizendo aqui. E ouve as palavras da tua serva. Verso 25. Meu Senhor, agora não faça este mal, não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele como é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi aos mancebos de meu senhor que enviastes. Verso 26. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão se salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. Verso 27, ela está falando com Davi. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos mancebos que andam após das pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. O que ela acaba de fazer é apaziguar e aplacar a ira do rei Davi, para que o rei Davi não viesse por fazer nada de mal contra eles. Ela mesmo fala: olha, o meu marido, ele acabou falando demais, o meu marido, ele acabou falando bobeira. Trouxe aqui algumas coisas para os seus servos, porque eu sei que o Senhor, aqui é ela falando com o rei Davi, porque eu sei que o Senhor luta as guerras do Senhor. Então, ela engrandece a ele, diz que ele vai ser abençoado e pede a ele para que ele não pratique o mal, né? Ela consegue fazer o quê? Aplacar a ira do rei Davi. Com isso que ela fez, Abigail salvou a vida do seu próprio marido, né? E de todos da sua casa, até os servos. Nesse casal, há uma situação em que o marido vivia arrumando problemas e a esposa tendo que resolver. Melhor do que chutar o balde é arrumar a situação como ela faz, como ela fez. Então ela viu que o marido, por mais inconsequente, mais bocudo, mais falador que ele fosse, ela ainda queria resolver a situação. Ela não queria que aquilo continuasse daquela maneira. Para nós, esse caso nos levará a orar, para Deus libertar a vida de um homem ou uma mulher dessa maneira, que for igual a Nabal, né? Então, você pode ter uma situação assim. Sua esposa é um pouco encrenqueira, seu marido é um pouco encrenqueiro. São pessoas que às vezes falam demais e arrumam encrenca com a sua família ou arrumam encrenca com a família de outros. O que você deve fazer é buscar em oração, jejuar por essa vida, para que Deus venha libertá-la desse sentimento, porque Nabal quase colocou a sua casa inteira destruída. Se não fosse Abigail correr até o nosso rei Davi. A mesma coisa é que o inimigo quer destruir a sua casa, sabe? Então, cada vez mais que sua casa for destruída, corra a quem? Corra a Jesus. Fala com Jesus: Senhor, não permita que a minha casa seja destruída. Salva-nos, liberta, cura essas pessoas, essas vidas, para que a gente possa
escapar desse mal, né? Então, hoje vai ficando aqui o nosso segundo estudo, né? O nosso segundo áudio sobre 7 casais e uma lição. Falamos de Jó e a sua esposa no primeiro áudio. Hoje estamos falando de Abigail e Nabal. Amanhã tem o nosso terceiro casal que vamos falar um pouco sobre ele, né? E pegar um pouquinho dessa lição. Acredito que você aprendeu, acredito que você se identificou, lembrou de alguém ou talvez a sua própria situação, mas em vez de chutar o balde, melhor é resolver a situação. Não dá para falar com ele? Fala com Jesus. Não dá para resolver com ele? Fala com Jesus. E assim você busque por ele para que Deus venha reverter essa situação, esse quadro. Muito preço você já pagou por causa das más línguas de alguém da sua família. Faça assim. Busque em Deus para que Deus venha libertar, curar, salvar, modificar essa vida. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.